Oi, gente, na nossa aula de hoje de matemática, nós vamos trabalhar a multiplicação, tá certo? A multiplicação nós utilizamos quando nós queremos fazer um cálculo de adição onde todas as parcelas são iguais. Quando eu quero fazer qualquer cálculo de adição onde as parcelas são iguais, eu posso trocar pela multiplicação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer uma conta 2 mais 2 mais 2, tá certo? Aqui é uma continha de adição. Eu quero somar 2 mais 2 mais 2, tá? Como é que eu posso substituir essa minha continha de adição pela multiplicação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro contar, vocês podem observar que todas as parcelas são iguais, tá? Atenção, só dá para usar a multiplicação na adição quando as parcelas forem iguais. Se a parcela não for igual, daí eu tenho que fazer a conta de adição. Mas nessa minha conta, como elas são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas parcelas eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3 parcelas. Vou colocar o sinal da multiplicação, que é um X, que nós chamamos esse sinal de vezes. E vou colocar o número em que eu quero multiplicar, ou seja, o número que está repetindo, que é o número 2. Pronto, já substituí a minha adição por uma multiplicação. Agora, como é que eu calculo, prof? Eu vou fazer o seguinte, para calcular de cima, eu somo 2 mais 2, que dá 4, mais 2, que vai dar 6. E na multiplicação, primeiro eu tenho que entender que eu vou ler assim, ó, 3 vezes 2. Ou seja, o que essa frase quer dizer? Quer dizer que eu quero somar o número 2 3 vezes. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na de cima. Como ele tá mandando eu somar esse número 2 3 vezes, eu vou pegar o 2 e vou somar. 2 mais 2 mais 2, que vai dar 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Qual é a outra forma que eu tenho como fazer essa multiplicação? Eu posso inverter aqui, ó, colocar primeiro qual número que eu estou repetindo. O número 2. O sinal de vezes. Quantas vezes o número 2 eu repeti? 3. Vocês podem observar que eu apenas troquei a posição. Vai mudar o resultado? Não, não vai mudar o resultado. Assim como na adição, se eu trocar a posição, vocês lembram lá, se eu troco a posição da parcela, o resultado dá o mesmo? A multiplicação também. 3 vezes 2 vai dar 6. 2 vezes 3 vai dar 6. Por quê? Porque aqui em cima, tá? Nessa primeira, eu tive que somar o 2 3 vezes. 2, 4, 6. A diferença é que aqui embaixo, ó, 2 vezes 3. Eu tenho que somar o 3 quantas vezes? 2. Então, é 3 mais 3, que dá 6. Tá certo? Compreendido até aí? Eu vou usar agora um outro exemplo. Ó, eu tenho na minha carteira 2 notas de R$20, tá? Eu tenho aqui uma nota de 20 e 2 de 20. Eu quero saber quantos reais eu tenho. Como as duas notas são iguais, na adição eu vou somar 20 mais 20. Certo? Como é que eu vou fazer na multiplicação? Primeiro, eu tenho que descobrir quantas notas eu tenho. 1, 2. Então, vai o 2. O sinal muda, que é o de vezes. Qual o valor da minha nota? 20. E agora, eu vou fazer a conta. Na adição, vai ficar 20 mais 20 dá
40. 2 vezes 20 vai dar quanto? Lembra que eu tenho que somar esse 20 quantas vezes? 2. Eu vou fazer a mesma coisa que na adição. 20 mais 20, que também dá 40. Certo? Agora, na minha carteira, eu também encontrei, olha como tá dando dinheiro a minha carteira, eu encontrei 3 notas de R$5, tá? Vou utilizar a adição primeiro, para saber quantos reais eu tenho. 5 mais 5 mais 5. Eu tenho que juntar as 3 notas, certo? Na adição, eu vou somar 5 mais 5 mais 5, que dá 5, 10, 15. Então, aqui eu tenho R$15. Como é que eu vou fazer a multiplicação? Lembrando que dá para fazer a multiplicação? Dá, porque são 3 notas exatamente no mesmo valor. Então, eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3 notas. O sinal de vezes, o valor da nota. Quanto é que é o valor da nota? R$5. Lembra que eu tenho que somar os 5 3 vezes. 5, 10, 15. Entendido? Agora, eu tenho na minha carteira 4 notas de R$2. Quantos reais eu tenho? Vamos lá. Primeiro a adição. Como eu tenho 4 notas exatamente iguais, eu vou anotar o valor 4 vezes. 2 mais 2 mais 2. 2, 4, 6, 8. Então, dá R$8. Como é que eu faço na multiplicação? Vou contar quantas notas eu tenho. 1, 2, 3, 4 vezes o valor da nota, que é 2. 4 vezes 2. Ou seja, eu tenho que somar esse 2 4 vezes. 2, 4, 6, 8. Tem uma forma mais fácil de fazer? Tem. Em vez de eu ter que somar esse número 2 4 vezes, eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro anotar o valor que eu tenho da nota, que é o 2. Vezes, quantas notas eu tenho? 4. 2 vezes 4. Eu tenho que somar esse 4 quantas vezes? Apenas 2. Então, eu vou somar 4 mais 4, que dá o mesmo valor. Sempre que eu for fazer uma multiplicação, tá? Que eu tenha que somar o número muitas vezes, eu faço o seguinte, eu tento inverter. Faço o contrário, que é mais rápido para calcular. Eu costumo brincar que a ordem do fator nunca vai alterar o produto. Por quê? Porque o nome que nós damos para cada número da multiplicação, tá? Nós chamamos de fator. Lembra que na adição era parcela? Na multiplicação é fator. O resultado da multiplicação nós chamamos de produto. Então, vocês vão ouvir muitas vezes eu falar, a ordem do fator não altera o produto. Ou seja, posso fazer 4 vezes 2, que vai dar 8, e posso fazer 2 vezes 4, que também vai dar 8, tá? Ó, e uma outra atividade que eu trouxe aqui para explicar melhor como é que funciona a multiplicação, eu organizei umas tampinhas de garrafa PET que eu tenho, tá? Eu tenho coleção de tampinha de garrafa PET e eu resolvi organizar elas em coluna e linha, tá? O que que eu fiz? Eu vou colocar mais uma em cada linha. Vou fazer mais uma linha de garrafa PET, ó. Tá certo? Eu quero saber, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas
Estão vendo? E tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 4 colunas e 5 linhas. Quantas tampinhas de garrafa tem? Eu posso fazer isso utilizando a multiplicação. Em vez de eu chegar aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou cansar, eu vou fazer o contrário. Eu vou usar a multiplicação. Eu vou começar anotando, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 colunas. Ó, tá certo? E vou contar agora quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 4 vezes 5 linhas. Ó, tá certo? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou aplicar a multiplicação, que é 4 vezes 5. 4 vezes 5, que vai ter o total de tampinhas que eu tenho. Então, olha só, quantas vezes eu tenho que somar o número 5? 4. Então, eu vou lá. 5 mais 5 mais 5 e mais 5, certo? 5, 10, 15, 20. Então, a minha coleção de tampinhas tem exatamente 20 tampinhas. Como é que eu tenho certeza? Eu posso chegar e contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tampinhas, tá? Então, tá certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Só introduzindo o conceito de multiplicação. Próxima aula, nós vamos continuar trabalhando sobre a multiplicação, tá certo? Então, ó, só lembrando que a multiplicação, ela te dá probabilidade, muitas possibilidades de você também combinar resultados, tá? E também tem muitas estratégias para efetuar a multiplicação, como eu utilizei aqui a minha tampinha, tá? Eu posso fazer o quê? Se eu quero organizar, se elas estão bagunçadas, eu posso utilizar várias estratégias para organizar. Eu posso botar aqui, ó, um grupo, lembrando que tem que ter sempre a mesma quantidade de tampinhas. Vou fazer um grupo aqui com 5 tampinhas, um outro grupo com mais 5, esse com mais 5, ó. Todas têm 5 tampinhas. Lembrando, eu tenho 4 grupos com 5 tampinhas. É só eu aplicar a multiplicação. 1, 2, 3, 4 vezes 1, 2, 3, 4, 5 tampinhas, que vai dar 20. Tá certo? Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Mas essa foi a aula de hoje, espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa pode deixar lá no comentário. Tchau, tchau, até a próxima.